Boa noite, amigas e amigos e todos que nos acompanham pelos nossos canais YouTube, nossa página do Facebook. Desejamos muita paz a todos. Nos sentimos imensamente felizes de esse nosso novo encontro, apesar de ser virtual, diretamente da nossa Casa Espírita Luz e Paz, quando nos propomos a trazer mais um ensinamento de Jesus inserido no Evangelho segundo o Espiritismo, para estarmos sempre relembrando os ensinos do nosso Mestre, esse Espírito mais sublime que esteve aqui na Terra. Mas antes de nós seguirmos, vamos orar. Buscamos neste momento nos conectar com o mais alto, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, sintonizando com os bons espíritos, trabalhadores da seara do Mestre, rogando as bênçãos para sermos amparados, fortalecidos, reanimados sempre. E pedimos a intuição dos benfeitores da nossa casa, nos dando o respaldo necessário para podermos transmitir a mensagem de hoje. Nós vamos, como de costume, ler uma mensagenzinha que é bom, ela sempre prepara o ambiente já. Tem como título Em Seu Benefício. Foi extraído do livro Agenda Cristã, de Chico Xavier, pelo Espírito André Luiz. Não se agaste com o ignorante, certamente não dispõe ele das oportunidades que iluminaram seu caminho. Evite aborrecimento com as pessoas fanatizadas. Permanecem no cárcere do exclusivismo e merecem compaixão como qualquer prisioneiro. Não se perturbe com o malcriado, o irmão intratável tem, na maioria das vezes, o fígado estragado e os nervos doentes. Ampare o companheiro inseguro, talvez não possua o necessário quando você detém excessos. Não se zangue com o ingrato, provavelmente é desorientado ou inexperiente. Ajude ao que erra, seus pés pisam o mesmo chão, e se você tem possibilidades de corrigir, não tem o direito de censurar. Desculpe o desertor, ele é fraco e mais tarde voltará à lição. Auxilie o doente, agradeça ao divino poder o equilíbrio que você está conservando. Esqueça o acusador, ele não conhece o seu caso desde o princípio. Perdoe ao mal, a vida se encarregará dele. Hoje nós vamos falar ou relembrar de um personagem da Boa Nova que está no capítulo 16, no item 4 do nosso Evangelho, que é Jesus em casa de Zaqueu. Vamos relembrar essa pequena história. Jericó ficava situada entre a Judéia e a Pérea, tradicionalmente conhecida como a cidade mais antiga da terra. Várias fontes devidamente canalizadas levavam vida e opulência a todas as artérias da cidade, sendo o mais importante centro comercial de Israel ao tempo de Jesus. Tinha uma alfândega muito movimentada. Como um grande centro de comércio internacional do país, possuía inúmeras casas de câmbio, casas de vendas por atacado, aos varejistas também da região e depósitos de mercadorias.
Ali morava um judeu de nome Zaqueu, que arrematara em asta pública, quer dizer, em leilão, a arrecadação de tributos, tendo assinado um contrato com a autoridade romana pelo período de 5 anos. Além de conduzir os interesses da aduana, ele dirigia também as suas transações comerciais particulares, aumentando sempre, cada vez mais, a sua fortuna com sucessivos lucros. Desprezado pelos fariseus por transigir, com os romanos, invejado pelos saduceus, ele provocava a cólera desse povo por considerarem ofensa aos brios de Israel pactuar com os agentes de César. Os que mais lhe faziam campanha eram exatamente os perdedores, que haviam disputado o leilão na função de coletor de impostos. Zaqueu e sua mulher viviam isolados da vida social de Jericó. Ninguém visitava sua casa, a não ser os seus funcionários da alfândega. Nenhum homem importante o visitava. Ele era extremamente rico, mas tinha uma consciência de inferioridade face ao tratamento que recebia do seu povo. Diz a história que até os mendigos rejeitavam as suas ofertas. Ele era realmente um homem muito infeliz, apesar de toda a sua riqueza. Então, às vésperas da Páscoa, quando milhares de peregrinos passavam por Jericó em direção a Jerusalém, numerosas pessoas trouxeram notícias de que o Rabi da Galileia, a quem chamavam Jesus de Nazaré, chegaria à cidade. Zaqueu já ouvira falar muito dele e ele tinha uma secreta simpatia por Jesus. Sempre que ele ouvia falar de Jesus, uma simpatia, algo muito interessante invadia o seu pensamento, sua mente, seu espírito. Porque aquele era o homem que dizia que todos deveriam se amar como irmãos, que comia à mesa dos publicanos e se misturava com o povo. Ao cair da tarde, então, quando as casas comerciais fecharam já suas portas, Zaqueu se dirigiu ao lar. Altos gritos, contudo, o fizeram dirigir-se à porta principal da cidade. Bartimeu, o conhecido cego, gritava a plenos pulmões que Jesus de Nazaré o havia curado. A multidão se precipitou para a estrada e lá também foi Zaqueu. Mas Zaqueu era uma pessoa de pequena estatura, diz a história que era gordinho, de pernas curtas. Por mais que ele se pusesse na ponta dos pés, ele não conseguiria ver coisa alguma. Há um homem que passava ali com um jumento
Ele ofereceu moedas para lhe comprar o animal e foi olhado com desdém, com desprezo. Aí ele procurou um outro, viu uma pessoa forte, um cara alto, encorpado, perguntou se ele não poderia erguê-lo, que ele precisava muito ver Jesus, que ele pagaria muito bem. No entanto, o israelita lhe respondeu que jamais serviria a um publicano. E Zaqueu, no meio da multidão, foi até pisado, foi empurrado. Mas depois de algum tempo, ele conseguiu ir para a beira da estrada. Foi daí que ele viu um sicômoro. Era uma espécie de uma figueira, uma árvore grande. E ele subiu. Quando chegou lá em cima, um largo sorriso lhe iluminou o rosto. Podia afinal ver Jesus. Ébrio de felicidade, também juntou seus gritos, gritava lá de cima também, junto com essa multidão que estava aclamando Jesus. Quando o mestre passou pela árvore, olhou para cima e, ao ver aquele homem agarrado aos galhos, lhe disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pernoitar em sua casa. Zaqueu desceu da figueira, correu para casa dizendo para si mesmo: mas eu não sou digno, eu não sou digno. Nesse instante, ele revê em sua mente os negócios e se pergunta: terei lesado alguém? Terei recebido a mais? Talvez ache que as terras que eu comprei, paguei um preço muito baixo, muito irrisório, e as tenha vendido com um lucro excessivo. Então começa a se atormentar. Enquanto isso, em sua casa, sua mulher se prepara com os servos a fazer comidas, a perfumar a casa, preparar o leito com panos finos. Afinal, nada é suficientemente bom para receber Jesus. O que fazer para ser digno? Pensa também o cobrador de imposto. Sai à rua. Jesus caminha devagar, a multidão toda à sua volta. Emocionado pela visita do amigo, Zaqueu deixa de lado a sua timidez, ele era muito tímido, e, como num discurso nervoso, inflamado, fala alto o suficiente para ser ouvido, não somente pelo amigo Jesus, mas inclusive pela massa popular. Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Entra na minha casa, mestre. Retribuir quadruplicado era penalidade na lei romana. E em alguns casos fazia parte também dos códigos de Israel. Aqueles que se utilizassem de injustiça para com os demais, nesse momento, Zaqueu se faz juiz e se faz acusador de si próprio. Porque ele falou que devolveria quadruplicado, então ele está devolvendo conforme a lei.
ele viu que ele deve ter logrado muitos, se aproveitado de situações e teve um lucro muito alto. Então ele queria refazer esse erro que ele teve. Foi então que Jesus sorriu e um riso leve e bom como um sopro de amor e disse: hoje veio a salvação a esta casa, pois também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Depois Jesus adentrou então ao lar do publicano, servindo-se durante a noite para ensinar tradições evangélicas que mais tarde, muitos anos mais tarde, Simão Pedro convidou o antigo publicano, Zaqueu, a dirigir uma florescente comunidade cristã nas terras de Cesareia. E Zaqueu, então, rico de amor e humildade, foi servir a Jesus, servindo aos homens. Então, essa história, uma pequena história de uma pequena parte de Zaqueu, nós vamos fazer assim um pequeno resumo. Como que nós podemos interpretar a excessiva curiosidade de Zaqueu por ver Jesus? Sabendo da natureza dos ensinamentos de Jesus, que eram sempre baseados na justiça e na caridade, Zaqueu talvez afligia-se por reconhecer o mau uso que fazia de sua vida e de sua riqueza. Então, desejoso de dar a ambas um novo sentido, ele buscava encontrar o Mestre. E Jesus, então, conhecendo o íntimo de Zaqueu, aproximou-se dele, facilitando assim um encontro com aquele que tanto desejava conhecê-lo. As pessoas que presenciaram o fato criticaram a decisão de Jesus de hospedar-se na casa de Zaqueu, porque ele, sendo um publicano, cobrador de impostos, era considerado pelos judeus como uma pessoa de má vida, indigno, portanto, de receber a visita do Mestre. Mas a atitude de Zaqueu durante o encontro com Jesus foi exatamente reconhecer que seus bens seriam de grande valia para os necessitados e arrependeu-se então dos prejuízos que ele havia causado a outrem, dispondo-se a repará-los generosamente. Então, o que nós podemos entender pelas palavras de Jesus? Hoje, esta casa recebeu a salvação. O sentido de renovação, de progresso espiritual que estava começando então naquele lar. O que nos ensina então a lição de hoje? Que a riqueza tanto pode ser causa de atraso como de elevação espiritual, conforme a destinação que lhe dermos. Porque nós sabemos que o dinheiro não é bom e não é mau. Depende de como nós usamos. Quando você vê a ciência usando o dinheiro
para descobrir a cura de tantos males. É maravilhoso. Novos remédios, novas aparelhagens para ir buscando a cura. Mas se de repente nós olharmos como acontece em muitos países, principalmente os mais desenvolvidos, mais ricos, quando eles usam para cada vez mais fazer armas mais sofisticadas, mais poderosas. Para quê? Para combater o próprio irmão. É bom nós pensar nisso, porque se nós descobrimos, de repente, que temos uma doença grave, um câncer, por exemplo, daqueles que não tem o que fazer, que nós temos uma semana, um mês, 6 meses de vida. Aí nós pensamos, nós vamos fazer um retrocesso da nossa vida, nós vamos voltar desde o início e vamos ver o que eu fiz de bom, o que eu vou levar para chegar no mundo espiritual e apresentar. Será que nós fizemos a caridade como Jesus ensinou nesta passagem? Será que nós estamos amando o nosso próximo? Será que nós estamos perdoando? É razoável nós pensar bastante nisso, para que, a partir de hoje, comecemos a mudar, deixar sempre, como dizemos, aquele homem velho lá de trás, cheio de erros, de vícios, de maldades, e começar a melhorar um pouco, olhar com mais amor o nosso semelhante, com mais bondade, perdoar mais, deixar o orgulho de lado, que não leva a nada, o orgulho e egoísmo, doer chaga da humanidade. Vamos pensar nisso então, e com certeza nós nos sentiremos muito mais felizes quando nós fazer essa modificação em nossa vida. É verdade, nada muda de um dia para outro, mas é importante começar, porque Deus, que conhece cada um de nós, os seus filhos, Ele vê quando você está com uma vontade de se modificar para o bem, para melhor. Fica a mensagem de hoje, então, para a nossa reflexão. Nós vamos fazer, então, agora as nossas irradiações, como é costume, mas antes nós vamos pedir a Jesus para que fluidifique a água que está aqui, a água que está em sua casa, você que nos acompanha sempre, você que está com fé ali com o seu copo de água. Vamos pedir a Jesus que transforme naquele medicamento que você está necessitando neste momento, para as tuas dores, para as tuas aflições, e com certeza você vai receber o remédio que está precisando no momento. Nós vamos chegando ao final da nossa reunião, mas vamos agradecer Jesus por tudo que recebemos desse Mestre. Mas ainda vamos pedir pelo nosso irmão que sofre num leito de hospital, nos lares, pelos velhinhos em asilos e no seu próprio lar, aos depressivos, aos órfãos, aos viciados, aos presidiários infelizes, às vítimas da violência, a todas as vítimas do Covid e seus familiares. Enfim, Senhor,
ampare a toda esta humanidade sofredora. Nós vamos fazer uma leitura pequena aqui para encerrar, do livro de Lorival Lopes, Sementes de Felicidade, que diz assim: a vida tem dois caminhos, um permanente, imutável, eterno, que leva você à felicidade, o outro passageiro, que leva à dor. O permanente mostra-se difícil, precisa ser procurado, exige esforço, compreensão, persistência. O passageiro se oferece, apresenta atrativos. Assim são os caminhos do bem e do mal. Tenha coragem na escolha. Todo sacrifício na estrada do bem produz luz e alegria que nunca se extinguem. Nós vamos agradecer então a Deus por nos conceder mais esta oportunidade, renovando sempre a oportunidade de nós conhecer um pouco mais o seu amor, a sua bondade. Agradecer ao Mestre Jesus o amparo que nos dá sempre, a companhia que nos faz, principalmente nos momentos mais difíceis. Ele é o nosso caminho. Agradecer aos benfeitores desta casa pelo amparo que nos dão também sempre. Esse suporte que é muito importante para todos nós. Agradeço ao meu amigo Antônio Marcos também pela colaboração de sempre. Desejamos que todos tenham uma semana muito abençoada, reflexiva, pensado bastante nos ensinamentos de Jesus para buscar cada vez mais um melhor caminho e um dia, quem sabe, atingiremos a nossa felicidade. Uma boa noite a todos.